E no vídeo de hoje eu vou falar sobre palavras que saem da nossa boca. E que as palavras que saem da nossa boca têm que ser coisas que nos edificam a vida de outras pessoas. E para complementar, né, o que eu falo aqui, abra sua Bíblia em capítulo 4 do livro de Efésios, versículo 29, que basicamente fala assim: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. E o que é benfazeja? Basicamente fazer o bem. Ou seja, aqui basicamente o apóstolo Paulo estava falando sobre fazer o bem às outras pessoas. A palavra que sai da nossa boca precisa fazer o bem para as outras pessoas, né? Precisa, talvez, muitas vezes exortar as outras pessoas, aconselhar, muitas vezes também precisa encorajar as outras pessoas, enfim. E hoje em dia a gente fala muita palavra errada, muita palavra ruim, palavrões, murmuração. Às vezes a gente realmente reclama de outras pessoas, fala mal de outras pessoas, etc, 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 né? E Paulo aqui estava basicamente falando sobre a gente precisa dominar o que a gente fala. A gente precisa pensar muito bem antes de falar alguma coisa. O que a gente fala precisa exortar as outras pessoas. O que a gente fala basicamente precisa demonstrar o amor que Jesus sente por aquelas pessoas. E sim, isso já aconteceu comigo. Às vezes eu falava assim, eu não consigo falar tal coisa, me ajuda. E quando eu falava num tom tão amoroso, que eu tinha certeza que as pessoas me escutam naquela hora. E era um tom assim que eu sabia que aquela pessoa se sentia amada, mesmo quando eu estou repreendendo aquelas pessoas. O tom que eu falo mostra realmente o amor que Jesus tem por aquelas pessoas. Então, sim, isso já aconteceu comigo. E a gente tem que ter esse olhar, sabe? Esse amor por aquelas pessoas. E, basicamente, a gente precisa dominar muito bem o que a gente fala, como eu já falei pra vocês. A gente precisa realmente falar o bem, sabe, falar coisas positivas. Eu vejo muitas pessoas querendo abrir um negócio, tudo mais, e quando vai contar pra outra pessoa, a pessoa fala assim, isso aí não vai dar em nada, não sei o que. Isso são palavras negativas. A gente tem que ser positivos, isso não tá exortando a pessoa, não tá tipo dizendo, realmente vai dar certo. E às vezes a pessoa faz isso por inveja, porque nós cristãos também somos pecadores, também somos pequenos, né, diante de Deus. Realmente somos meros humanos, sabe? Não merecemos nada, absolutamente nada. Mas Jesus faz mesmo a gente não merecendo, sabe? Então, a gente ainda peca. A gente ainda falha muitas vezes. E um desses pecados é a inveja, sabe? Um desses pecados é a inveja. Então, às vezes a gente se sente invejoso com aquela pessoa e fala sem pensar, entende? Mas às vezes a gente até pensa, mas não com o amor de Jesus, sabe? Não como pensando, o que Jesus falaria, o que Jesus faria. Porque isso é uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Se vocês não sabem, se vocês estão falando de coisas que exortam, coisas amorosas, coisas que realmente fazem bem para as outras pessoas e também para você, se pergunte se realmente Jesus falaria o que você está falando, faria o que você está fazendo. Porque aí sim vocês realmente vão mudar, sabe? Porque nós precisamos mudar o jeito que a gente fala. Eu também preciso mudar o jeito, e não só o jeito, mas também coisas, sabe? Que normalmente eu falo no meu dia a dia, que eu sei que não agrada o coração de Jesus. Entende? Então, assim, nós precisamos realmente saber como falar, o que falar, quando falar, porque cada coisa tem o seu tempo. E cada coisa tem o seu lugar também, né? Isso está na Bíblia, se eu não me engano, está no livro de Eclesiastes, agora eu não tenho certeza. Mas cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua hora, cada coisa tem o seu momento. E até mesmo palavras. Tem coisa que a gente diz que realmente precisa ter um momento ali certo pra gente falar, entende? Então, sim, cada coisa tem o seu tempo, a sua hora, o seu lugar, o seu momento, etc, etc, e etc. Então, basicamente, a gente tem que parar de falar tanta bobagem, porque sim, muitas coisas que a gente fala é bobagem. E a gente também tem que parar de falar palavrão, porque palavrão, pra quem não sabe, são palavras amaldiçoadas, são palavras que realmente
te amaldiçoou e amaldiçoou o próximo, né? Quando você fala direcionado ao próximo. Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado com os palavrões que a gente fala. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho 27 anos. Eu só falei palavrão uma vez na minha vida. E não, eu não estou mentindo, tá? Eu realmente falei palavrão uma vez na vida. Porque eu nunca fiz sentido nisso. Desde pequena, desde quando eu era criança, eu nunca fiz sentido nisso. Eu cresci numa família que fala muito palavrão, que não é cristão, que não é católico nem nada do tipo. Pelo menos não católico praticante. Mas mesmo assim eu tinha uma personalidade bem forte no quesito de pecado. Eu nunca gostei de mentira, eu não falo palavrão desde quando eu era criança e tudo mais. Então eu sempre tive esse olhar. Então eu sempre tive esse intrínseco em mim. E então eu acabo não entendendo por que as pessoas falam palavrão realmente. Porque palavrão é muito feio. A gente precisa controlar muito bem o que a gente fala. Não só palavrão, eu também falo de outras coisas, como murmuração, reclamação, falar mal do outro, julgar o outro, sabe? Tudo que sai da nossa boca. Na Bíblia fala que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Então, assim, a gente precisa controlar. E outra coisa que eu tenho pra perguntar pra vocês. O que vocês estão consumindo? Porque isso diz muito também o que você fala. Se você está consumindo muita bobagem, muita coisa que não agrada o coração de Deus, a sua boca vai falar sobre isso, sabe? Não necessariamente sobre o que você está assistindo, o que você está consumindo, enfim. Mas vai falar muita bobagem, vai falar muita coisa que não agrada o coração de Deus. Entende? Então a gente precisa muito bem controlar o que a gente fala, realmente. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte e se inscreva no canal. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Ajude o canal a crescer mais. Conto com vocês, ok? Comente aqui o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma coisa para acrescentar, eu vou adorar saber. Então, vem com Deus. Fecho vocês no próximo vídeo. Tchau!